Já foram trazidos alguns, mas eu queria reforçar do porquê da gente falar de dados e trazer essa realidade e esse retrato. A gente está falando do Agosto Lilás, que é uma conscientização pelo fim das violências. A doutora Cristiane fala, tomara que a gente não precise mais de Lei Maria da Penha, e é isso que a gente tenta. Tomara que a gente não precise mais falar de enfrentamento, que a gente tenha efetivamente enfrentado. Mas hoje o que a gente vive é uma epidemia de violência contra as mulheres. É uma epidemia de mulheres sendo mortas por serem mulheres. E de mulheres sendo agredidas, violentadas exclusivamente pelo gênero, pelo sexo, pela posição de poder que ocupam e que os homens tentam a todo momento retirar. Então, o Anuário, né, Brasileiro de Segurança Pública agora de 2023 traz os seguintes indicadores. Foram 102 pedidos no 190 por hora no Brasil no ano passado. Foram mais de 24 mil ocorrências de violência psicológica registradas. 245 mil agressões por violência doméstica. Isso tudo no registro. 600 mil casos de ameaça no Brasil contra mulheres. Como a Roseli falou, né? Quase 450 mil medidas protetivas de urgência concedidas. Isso é o que chega, né, no Estado. Isso é o que é deferida. Mas é aquelas que nem chegam e aquelas que são indeferidas por uma falha no registro, por uma falha no entendimento, no atendimento, porque essas mulheres chegaram sozinhas e às vezes o judiciário não vai entender a gravidade daquilo e vai negar. E essas mulheres, quando voltam para casa sem essa medida deferida, elas acabam sendo mortas e a gente sabe que é uma realidade. Nesse sentido, houve um aumento nos feminicídios em 6%, e na tentativa em 17%. Dessas mulheres, 70% foram mortas dentro de casa, então das vítimas de feminicídio. O lugar que deveria ser de cuidado, de acolhimento e de proteção. Quando a gente fala em muitas violências, em medo de nós mulheres sairmos às ruas, são alguns medos de violência dos nossos corpos, por estranhos, mas os feminicídios eles são praticados dentro de casa, por parceiros, por ex-parceiros, por pais, irmãos. Então, são pessoas muito próximas, pessoas, é um ponto que eu queria trazer, são homens comuns. A gente muitas vezes acaba trazendo, são monstros, não sabia o que estava fazendo, estava sob o uso de efeito de drogas, de álcool. São homens comuns que estão praticando essas violências. São nossos amigos, nossos pais, irmãos, colegas de trabalho, colegas de faculdade. Então, ninguém tem na testa escrito sou um homem agressor de mulheres, sou um feminicida. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha atenção e tenha essa reflexão com os nossos colegas, com os nossos parceiros. Muitas vezes eles vão ser bacanas, e aqui eu trago esse pedido que a gente sempre faz para os homens. Reflitam como que dentro dos grupos de WhatsApp, como que nas rodinhas estão sendo feitas as falas com relação às mulheres. Muitas vezes de ridiculaриzação, muitas vezes de passar nudes indevidos. Isso tudo é um caldo de uma cultura que tem na ponta as mortes de mulheres. O feminicídio a gente trata como o ato extremo de um contínuo de violências que as mulheres sofrem ao longo da vida. O que a gente precisa? Prevenir. A gente precisa conscientizar para que não chegue nesse ato último. É isso que a gente fala, a doutora Cristiane falou muito de prevenção, e é nisso que a gente bate. Quando a Carla traz aqui, a vereadora Carla traz aqui alguns temas de passar campanhas, é isso mesmo, né? Tá ali no painel aqui da Câmara. Com 3 dígitos você pode salvar uma vida. Ligue 180, denuncie. É um papel de toda a sociedade estar nesse enfrentamento. É isso que a gente chama a atenção, todas as instituições. Eu e a Carla, a gente criou o Juntas e Seguras, que é um coletivo, criou lá em 2020, o Juntas e Seguras, que é um coletivo
a gente acompanha aqui vários outros coletivos em todo o estado, em toda a capital, porque muitas vezes as instituições não chegam. Então, são as mulheres daquelas regiões. Estou vendo a Simone aqui, que tem uma atuação grande com o Instituto Quadro de Esperança, que também tem uma parceria forte com o mandato da vereadora Carla. São esses núcleos que a gente vai se juntando, mas a gente precisa das instituições. As políticas públicas, elas só são efetivadas com o poder público, né? Então, os coletivos, a gente... Você quer falar? Uma Pode parte. falar. Não, eu pedi numa parte, desculpa te interromper, Renata, mas é porque é uma coisa que você sempre trazia quando a gente tinha esses debates, que as pessoas às vezes minimizam determinadas ações, mas elas são fundamentais. Na Assembleia Legislativa, eles fazem um laço para várias campanhas, e caminhando na Assembleia esses dias tinha o laço lilás, e uma pessoa me perguntou, por que está lilás esse mês? Então, quando a gente faz uma ação como essa, quando a gente cria as nossas cartilhas, às vezes as pessoas acham que isso é pouco, mas minimamente esse símbolo, e isso é uma coisa que eu aprendi muito com você nesse processo, esses símbolos ajudam. Por isso que a gente precisa de um dia municipal, por isso que a gente precisa de uma campanha do Agosto Lilás, por isso que a gente pede para iluminar os prédios públicos nesse sentido, porque são questões que as pessoas se perguntam, e aí a gente provoca o poder público nesse sentido. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito com você nesse processo, vou recompor seu tempo, prometo, mas que eu acho que faz sentido dentro dessa lógica, de que a gente um dia espera não precisar da Lei Maria da Penha, mas hoje a gente precisa, inclusive, dizer que ela existe e como é que ela funciona, porque muita gente ainda não sabe. Então, só queria fazer essa complementação aí. Porque a gente fala que a gente precisa dar um nome para que o problema esteja dado na sociedade e a gente enfrente, né? Então, foi importante você ter falado isso, Carla, do laço e das campanhas. Eu trouxe um último dado aqui. Na pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, já é a 4ª edição, agora de março, tem uma pergunta de ações que as mulheres acreditam que sejam importantes para a gente enfrentar as violências. E 68% respondeu que é ampliar e divulgar campanhas sobre conscientização e denúncia de violência doméstica para homens e mulheres. E aí, já para encerrar, eu queria até fazer uma provocação. Você falou da Assembleia e é importante, eu sei que aqui já tem a resolução ou lei da Procuradoria, na Assembleia tem a Procuradoria da Mulher instituída, então eu provoco aqui, enquanto comissão, né, de defesa e promoção dos direitos das mulheres, para que a Câmara de Vitória institua efetivamente a Procuradoria, porque o que a gente fala, né, informação de qualidade salva vidas. Então, a Câmara, ela tem que estar sempre de portas abertas para que as mulheres procurem. Aqui, assim, meio que todo mundo sabe onde é a Câmara, onde é a Prefeitura. Então, às vezes, uma mulher precisa apenas de informação. Ela precisa saber onde que ela vai na Defensoria, porque os prédios, às vezes, estão deslocados, né? Não estão em um prédio só. Ela precisa saber onde que está a Casa Rosa. Ela precisa saber onde que está a promotoria aqui na Casa do Cidadão, promotoria especializada de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Então, eu queria dar essa provocação, porque eu acho que é importante enquanto comissão. E é isso. Só para finalizar também, a Roseli falou da questão da competência híbrida das varas de família e violência doméstica e familiar contra as mulheres. Enquanto advogada, eu defendo muito isso, porque as mulheres acabam ficando muitas vezes silenciadas porque tem medo de falar, olha, esse homem está usando a guarda ou a devolução da convivência para poder me violentar. E aí, quando a gente tem 2 juízes ou 2 juízas separadas, um vai olhar para os direitos das crianças e o outro vai olhar para os direitos das mulheres. E muitas vezes essa mulher vai ser taxada de alienadora. E aí eu vou até parabenizar, que também foi aqui na Comissão da Mulher, aqui a Carla fez um voto em destaque, porque tinha um projeto para instituir o Dia Municipal contra a Alienação Parental.
e há um movimento muito grande de quem atua na defesa dos direitos das mulheres, que é de revogação da lei da alienação parental, justamente porque atinge e violenta mais ainda as mulheres e as crianças. Então, agradecer, parabenizar e devolver a palavra para a vereadora. Eu mexi no cronômetro aqui, eu não sei desmexer. Ah, isso. Obrigada, Clisionando. Obrigada.